noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar do Irmão Marisa, nosso grupo querido. Vamos começar nosso Evangelho pedindo a Jesus que nos acolha a todos. E vamos envolvendo o nosso querido irmão Floreal, que vai nos trazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos fechando os nossos olhos materiais, abrindo os nossos olhos espirituais. Vamos encontrando à nossa frente os nossos mentores, os nossos anjos guardiões. Vamos abraçá-los afetuosamente, agradecendo a oportunidade e a companhia neste momento de aprendizado do Evangelho. E com os nossos mentores, vamos nos ligando aos mentores da casa, em especial a irmã Marisa, e a todos aqueles espíritos que estão dedicados para que essa tarefa sempre esteja acontecendo da melhor maneira possível, da qual também agradecemos. Vamos envolvendo, nesse sentido, aos mentores do trabalho e com eles vamos nos ligando ao Mestre Jesus, colocando a figura meiga do Mestre Jesus em nossos corações, que nos recebe com um abraço afetuoso que só o Mestre sabe dar. Vamos com o Mestre nos ligando ao Pai e nessa conexão de amor, de harmonia, de fraternidade, vamos iniciar o Evangelho desta noite, pedindo, Pai, dê-nos a luz necessária para o entendimento da explicação que receberemos do tema da noite. E vamos pedir forças, Pai, para que possamos aplicar este ensinamento em nosso cotidiano, nessa e em todas as encarnações. Que esse ensinamento encerre fundo em nossa alma, em nosso espírito e faça-nos pertencimento do que ouviremos essa noite. Que assim seja, graças a Deus. E nesse clima de paz e de harmonia, vamos todos envolver em luzes de afeto o nosso irmão Sérgio, que trará a leitura e o comentário do trecho do Evangelho da noite. Sérgio, bom trabalho. Obrigado. Bom, a leitura do livro Pão Nosso, lição de número 13, e tem como título Estações Necessárias. Diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretendem a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme porcentagem de espiritistas se crê no fato de haver frequentado, se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina.
a palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificará a estação em que te encontras e estará informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Essa, então, foi a lição de Emmanuel para nós, uma lição bastante proveitosa. É necessário, no entanto, vencer as etapas de cada experiência, buscando o melhor entendimento das nossas ações e saber que todo erro pode ser o caminho para os acertos. Não se culpar, mas sim se transformar. Intimamente, buscar a iluminação, reconhecer o que precisa ser melhorado em cada um de nós. Dessa forma, será fácil identificar a próxima estação. É o que nós fazemos de esforço a cada dia, dentro da doutrina espírita, buscando essa transformação íntima, que não é fácil, todos nós sabemos, mas existe uma força muito grande em cada um de nós de buscar esse melhoramento com todas as dificuldades que nós encontramos a cada dia, vencendo essas etapas. E só existe uma forma de vencer essas etapas, é através do Evangelho, é através dos ensinamentos do Cristo, que nós vamos gradativamente galgando essas etapas, passando por essas fases e vencendo a nós mesmos, que essa é a proposta, nos melhorarmos a cada dia. E que assim seja. Muita paz. Obrigado, Sérgio. Seu áudio. Obrigado, Sérgio, pela explanação do seu Pão Nosso. Muito bom ter você de volta com a gente, tá? E hoje, nós estamos no capítulo 13, nós estamos fazendo um encerramento do capítulo 13, onde trouxe para nós um grande ensinamento no Evangelho, que é que a vossa mão esquerda não saiba que é a vossa mão direita, né? O que dá a mão direita. Tivemos aí um grande ensinamento dentro desse capítulo 13, né? Então, nós vamos dar continuidade ao último item deste capítulo, que é a beneficência exclusiva, no item 20, que foi dado por São Luís em Paris em 1860. A beneficência bem entendida, quando é exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou da mesmo partido, não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso
abolir, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmão nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem a sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar o próximo, os inimigos, se repelisse um infeliz por ter este outra fé que não a sua, que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque, se é um inimigo de religião, é um meio de fazer com que o ame, repelindo, faria com que ele odiasse. Esse ensinamento nos traz a consciência do que é beneficência. Beneficência, antes de tudo, ele está acima de qualquer entendimento, né? A beneficência, ela não procura saber que situação está o nosso irmão. Nós devemos auxiliá-lo em qualquer circunstância. Não devemos olhar a sua crença, a sua condição, mas sim de necessitado como nós, em aprender e evoluir. Nós temos várias passagens e vários livros, né, que nos traz muita semelhança com esse item, né, que nos traz muito ensinamento, como o livro da Esperança, que nos traz grandes, né, ensinamentos. Temos vários livros, o Espírito Verdade, por exemplo, né, e na sua lição, onde chama a atenção para os excessos que nós temos nas nossas casas, né? Costumamos acumular muitas coisas, enquanto nós não tomamos conta de que aquilo se estraga, né? E quando percebemos, tudo já se estragou e a gente não percebeu que o nosso irmão do lado está necessitado. Às vezes até mesmo até um vizinho, né? Então ele não chama atenção nas suas orientações, que a gente deve olhar sempre, não acumulando, mas olhando sempre o nosso irmão do lado, que às vezes até um vizinho está com problema e a gente não está sabendo, né? Mas a gente não vai lá procurar ele que ele precisa, né? Mas a gente tem que ter dentro de nós essa consciência de não acumular, porque isso não nos traz para nós o estrago, né? E enquanto muitos estão precisando. Então já cabe em nós a consciência de não acumular nem uma coisa nem outra, desde alimento, roupa, essas coisas. Ainda muitos de nós às vezes temos até o excesso, né, dentro das nossas casas. E ele nos chama a atenção para que a gente não faça, né? E esse Espírito de Verdade trazido pela lei, que muito nos orienta em vários sentidos, né? E todo o trecho do Evangelho, que a gente busca a compreensão. O que se entende por beneficência? Beneficência é a prática do bem, a ação de fazer o bem a alguém, né? Fazer aos outros o que desejamos que nos seja feito. E por beneficência exclusiva, o que devemos entender? A prática do bem dentro do círculo restrito, ou seja, entre os grupos de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo, assim como está escrito no livro de Lucas, lá no capítulo 6, versículo 33. O que Jesus nos ensina em relação à beneficência?
Em toda a sua vida terrena, Jesus nos ensinou, com o próprio exemplo, a beneficiar sempre o necessitado, tanto de ajuda moral como da ajuda material, e principalmente os mais aflitos, miseráveis, fosse ele pessoas estranhas, amigos ou inimigos. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta no vizinho, que o irmão ignorante, tombado no erro, é alguém que nos pede um abraço, que a afeição alheia amanhã poderá ser a nossa. Tem algum valor beneficência praticada entre pessoas afins que se querem bem? Tem. No entanto, em termos de elevação espiritual, pouco acrescenta, uma vez que não há doação, esforço de fraternidade. Maior mérito existe em fazer o bem àqueles que nos insultam e caluniam. É de quem nos ama, do que de quem nos ama. Devemos auxiliar quem professa uma crença diferente da nossa? Sim, principalmente essa merece a nossa melhor atenção, respeito e benefício. Esclarece o cristão. Porventura, o preceito de Jesus Cristo se repetisse com o consagrado um professor uma crença diferente à sua, socorra, portanto, sem lhe pedir conta, a consciência. Por que a beneficência deve ser estendida para alguém dos grupos? Porque o exercício da fraternidade salutar para o nosso espírito, que vai do fortalecimento na medida em que rompe as barreiras do orgulho e do egoísmo, precisamente o espírito de ceifa ou de partido, que se precisa o abolido, visto que são irmãos de todos os homens. Quando podemos ser considerados discípulos de Jesus? Quando nos amarmos uns aos outros indistintamente. Nisto conheceis que, pois, os seus discípulos, e vos amardes os vossos uns aos outros. E assim, foi tudo aquilo que Jesus sempre nos trouxe e nos mostra que nós precisamos ter dentro de nós a nossa consciência de que tudo o que acontece neste mundo é uma necessidade. Aquelas dores, sofrimentos, muitas vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós, mas é que nós merecemos, é que nós precisamos naquele momento, e muitas vezes a dor é física, porque o espírito necessita de conhecimento, precisa aprender, e nós estamos aqui para buscar o aprendizado que tanto nós necessitamos no nosso espírito. E muitas vezes o nosso sofrimento e o sofrimento do nosso irmão, nós às vezes até julgamos, né, que ele sofre muito. Mas por que ele sofre muito? Nós devemos entrar nessa compreensão daquilo que Jesus nos disse, que tudo que acontece na Terra é porque é necessidade para o ser humano. Nada veio aqui no mundo por acaso.
tudo que está acontecendo conosco no momento, nesse instante, é porque nós precisamos passar por isso. Nós necessitamos desse aprendizado. Muitas vezes nós nos orgulhamos de ter certas atitudes, sendo que, na verdade, as nossas atitudes são necessárias e obrigatórias por nós, auxiliar nossos irmãos, aqueles que mais necessitam, seja em qualquer momento. Uma palavra de carinho, porque o auxiliar o nosso irmão, a beneficência não está só em dar uma moeda ou dar um pão, e sim o ouvido para ouvir, a palavra amiga, o entendimento, acolher, abraçar um irmão naquele momento que ele mais necessita. Às vezes ele está precisando apenas de um abraço. Mais nada. Simplesmente da nossa presença, de estar próximo dele. Quanta gente não foge de alguns que estão desesperados e a gente vê que as pessoas fogem daqueles que mais necessitam. Nós temos exemplos aí nos asilos, nos hospitais. Quem gostaria de estar no hospital? Ninguém. Quem gostaria de estar no presídio? Ninguém. Então, ninguém vai lá visitar aqueles que estão lá aprisionados. Ninguém vai visitar no hospital. Tanto é que agora estamos sendo proibidos as visitas em hospitais, né? Devido à pandemia. Mas nós devemos colocar em nossa oração todos os dias para que eles se recuperem. Isso também é benevolência. Isso também é caridade. Pensar no outro como a mim mesmo. É a prática da empatia, esse sentir-se no lugar do outro. Amanhã pode ser eu, pode ser nós que estaremos lá nessa condição. Então, se nós começarmos, todos nós começarmos a colocar um sentimento de amor nisso aí, porque conforme nós vibramos, as nossas vibrações, nós concentrarmos isso aí, né? É muito, como diz na própria doutrina nossa, né? Que a gente está vendo aí que o sentimento, o pensamento, ele funciona muito, né? E pode auxiliar muita gente nessa situação. Porque, ultimamente, a gente tem visto que a humanidade ela está caminhando para uma situação terrível. Nós vemos aí nos hospitais, os governantes, a gente não deve nem citar mais, porque não cabe a julgar ninguém, né? Isso são provas que nós teremos que passar. Então, devemos ter a consciência em fazer essa beneficência para com todos aqueles que estão, nesse instante, trabalhando. Vamos levar nosso sentimento de amor para eles e buscar com o nosso Mestre Jesus que ele nos auxilie nessa situação tão difícil que estamos passando e que, se Deus quiser, nós vamos passar, como diz o nosso amigo, tudo vai passar, né? Então, nós esperamos que isso também vai passar. E nós encerramos esse capítulo 13, que foi muito explicativo, muito bonito esse ensinamento, né? E nós podemos, cada vez que nós olhamos por Evangelho, nós nunca conseguimos gravar todo o Evangelho, porque cada vez que nós podemos ler 20 vezes, toda vez que passamos o Evangelho, encontramos coisas novas que nós não observamos. Então, nós paramos, por exemplo, dentro desse capítulo 13, quanta coisa bonita a gente não viu. Alguma coisa passou ali que a gente passou despercebido, e quando foi agora, novamente, nós fomos ler, nossa, eu não tinha visto isso, né? Então, essa benevolência cabe a nós também buscar dentro de nós a compreensão, buscar dentro do Evangelho aquilo que os bons Espíritos estão nos trazendo. Eu agradeço a todos, muita paz a todos. E vamos envolver a Regina, que fará para nós, né, as vibrações. Então, nesse momento,
Vamos elevando os nossos pensamentos para doarmos um pouco do nosso amor, da nossa energia, das nossas vibrações. Como disse o próprio nosso amigo Vicente, o pensamento é muito poderoso e ele pode fazer muito bem. E isso também é uma forma de caridade. Vamos pensando então em todos os nossos irmãos que necessitam de ajuda, que estão passando por momentos mais difíceis nessa época de pandemia, por todos aqueles que não têm como fazer a quarentena de forma adequada, por necessidades. Vamos agradecendo a todos que possam doar as suas energias nos hospitais, cuidando de tantos enfermos, pedindo a Deus por todos aqueles que estão no nosso grupo de orações, que necessitam de um alento, de uma energia, de um abraço fraternal, mesmo que seja em forma de energia. Vamos pedindo também por todos aqueles que estão no outro grupo de desencarnados, que eles possam ser acolhidos pelos nossos irmãos e encaminhados aos lugares de recuperação, de repouso, que possam estar abertos a essa necessidade. Vamos pedindo por nosso planeta, pelo nosso país, por todos os nossos irmãos que se encontram nessa fase de necessidade e vamos também pedindo por nossas famílias, por todas as casas de oração, para que todos continuem com as suas orações na fé e no amor, para que possamos melhorar a energia desse planeta e possamos fazer a mudança que se torna necessária para que possamos sair desse momento melhores do que éramos antes. E vamos assim pedindo ao plano espiritual por nós mesmos. Graças a Deus. Vamos envolvendo a nossa irmã Vera para que faça a prece final. E assim agradecemos a Deus, a espiritualidade amiga presente, por mais esse aprendizado da noite. E dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E envolvidos nesse amor, rogamos ao Mestre Jesus, que neste tratado de amor que nos trouxeste, como a oração dominical, que rogamos, Mestre, para que amplie o nosso olhar do Espírito, para que as questões que envolvem a nossa mente e o nosso sentimento, para que possamos sentir o valor do irmão em nossa vida. Ajuda-nos, Mestre, a compreender as necessidades sublimes que as reencarnações têm nos ensinado, que sejamos mais caridosos, amorosos, pacientes com os nossos irmãos, que estão caminhando junto de nós. E assim, agradecidos que estamos, vamos encerrando o Evangelho da Noite. Que assim seja, graças a Deus.